Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus possa abençoar a vida de vocês. Amém? Antes de a gente começar, eu gostaria que vocês pudessem me ajudar a se inscrever no meu canal e curtir também, que ajuda muito o canal a crescer, meus irmãos. E vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor sobre arrependimento. Aquele arrependimento que nos traz a salvação, que nos liberta do pecado. Não há arrependimento, não há remorso do mundo, mas um arrependimento que nos leva a Deus. Vamos orar. Maravilhoso, poderoso, eterno Deus, Pai querido amado. Estamos aqui diante do meu amado para glorificar, exaltar e agradecer pelo dia de hoje, pelo livramento que dado a mim e a meus irmãos. Nos abençoe, nos fortalece. Nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Está 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, verso 10, que diz assim a palavra: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Aqui vamos falar um pouquinho sobre o arrependimento, porque a tristeza, que segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Aqui a segunda carta, aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, como eu falei, para a igreja em Corinto, abordando a questão como a reconciliação e a alegria em meio a dificuldades. Neste capítulo, Paulo oferece um impacto que a sua carta anterior teve sobre Corinto, enfatizando a importância do arrependimento genuíno. Aquele arrependimento que você se arrepende mesmo, não é um remorso, é aquilo que você se arrepende e volta para Deus e não faz aquilo que você fazia antes, não peca mais naquilo, como o adultério, a prostituição, a bebedice, isso tudo. Isso é o arrependimento e volta para a casa do Senhor, busca o Senhor verdadeiramente, buscando com confiança. A tristeza, que segundo Deus, é a natureza do arrependimento. A tristeza, segundo Deus, é aquela que leva uma mudança do coração a um retorno a Deus. Esse tipo de tristeza resulta na consciência do pecado e da sua gravidade diante de Deus. Como eu falei, aquele que você sabe que quando você vai fazer, você está desagradando a Deus. Quando você se arrepende, eu vou fazer isso, eu era prostituto, eu bebia, isso desagradava a Deus. Isso eu não vou fazer mais, porque isso eu sei que vai desagradar a Deus. Aí isso é um arrependimento verdadeiro. Você deixa de fazer aquilo que desagrada a Deus e vai voltar e agrada a Deus, porque na sua santidade, buscando o verdadeiro arrependimento. O resultado positivo são essa tristeza opera o arrependimento, porque a sua vez leva à salvação. É um arrependimento que promove a vida e transforma em esperança. Isso faz você voltar e manter uma esperança com Deus. O arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende. É aquele que você faz o quê? Se arrepende daquilo e não volta mais a fazer. Permanência do arrependimento é o verdadeiro, não é algo temporário. É uma mudança duradoura, que nos afasta do pecado e nos leva ao relacionamento mais profundo com Deus. É aquele que você deixa de fazer e não tem mais vontade de fazer. Por quê? Porque você tem uma vida duradoura com Deus, do lado de Deus, buscando verdadeiramente e se fortalecendo em oração, com os irmãos buscando ter uma vida mais santa, buscando a santidade. Eu sempre falo, quando eu saí do mundo, eu voltei me arrependido do que eu fazia, busquei ajuda com os pastores. Todo dia eu estava na casa do meu pastor pedindo ajuda a ele. Ele abriu as portas para mim para poder estar buscando, que é para não estar mais naquele mundo, para que não viesse o remorso, mas que vinha verdadeiro arrependimento. Isso que me levou a permanecer fiel. Desculpa, meu Deus. Salvação. Esse é o arrependimento essencial para a salvação. Uma vez que reconhecemos a nossa necessidade de Cristo e aceitamos a sua graça. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Essa forma de tristeza não leva à transformação, ao contrário, pode resultar num desespero e morte espiritual. Muitas vezes a tristeza
superficial que pode ser sentido em momentos difíceis, mas que não resulta em mudança verdadeira. É aquele arrependimento, mas não digo, mas eu falo até assim, desculpa, eu falo até assim como a gente bebia, né? A gente bebia, tinha ressaca, e dizia, não vou mais beber, não vou mais beber. E no outro dia estava lá bebendo de novo. Ali é um remorso, você disse que não vai beber, mas no outro dia estava lá bebendo de novo. Mas o arrependimento verdadeiro é aquilo que você disse que não vai fazer e não faz mais, porque está buscando a santidade. E às vezes a gente fica triste, aí em vez de buscar mais a Deus, não, vai buscar o quê? A bebida, vai buscar as farras, vai buscar, infelizmente, o mundo, e o que oferece é a morte espiritual e morte carnal também. Você está morrendo nos dois lados. Por isso que é bom você buscar um arrependimento genuíno diante de Deus, para que você venha se fortalecer. Né? A consequência da morte do mundo é tristeza, pode levar as pessoas a fundarem um comportamento destrutivo ao invés de guiá-las ser guiadas por Deus. Como eu falei, por causa da bebida. A gente vai buscando a ajuda nas bebidas. Isso não leva a nada, meus irmãos. Quando a gente vai buscar ajuda na bebida, outro dia tu tá do mesmo jeito. É temporário. Acabou ali o efeito, aí você vai e volta de novo a beber. Para tentar esquecer o seu problema. Mas se você buscar verdadeiramente a Deus, né, não vou dizer que os seus problemas vão acabar, mas você vai saber que tem alguém segurando tua mão. E é próprio Deus te ajudando. Ele diz, nesse mundo vai ter as aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. E eu e você podemos vencer. Não pelas nossas forças, mas pela força de Cristo nas nossas vidas. Porque somos fortalecidos todos os dias pela misericórdia do Senhor. Não é pela minha força, não é pela tua força, mas pela misericórdia do Senhor na nossa vida. Por isso, meus irmãos, se arrependa. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Né? Porque os dias estão se curtando. A gente está vendo as coisas acontecendo no mundo. E por isso precisamos melhorar e buscar verdadeiramente ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Dê uma noite de paz e alegria. Amém?